Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus. Amém? Para mim é uma alegria estar com vocês, a gente poder se reunir em torno de Jesus Cristo, da sua palavra. É uma alegria. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 12. Atos fica ali depois de João. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias, e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o viste partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. O Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós, como ouvimos agora há pouco, Pai. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem nos dado saúde. O Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família. O Senhor tem nos dado trabalho, sustento. Eu te agradeço, Pai. Mas nessa noite nós também queremos te agradecer pela maior de todas as bênçãos de nossas vidas, pelo Senhor ter nos dado Jesus Cristo. Sem Cristo nós não seríamos nada, Pai, e nós te louvamos porque em Cristo nós somos completos, em Cristo nós somos satisfeitos, e nós queremos te louvar por Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, que deu a sua vida, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ah, Senhor, abençoa o teu povo, renova as forças daqueles que estão cansados, desanimados, ó Deus. Também eu peço, ó Pai, se existe alguém no nosso meio que ainda não teve um encontro com Cristo, que nessa noite todos possam ver a beleza de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, Pai. Que Cristo se revele ao seu povo e se revele àqueles que ainda não tiveram esta experiência, ó Deus. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.
Todos nós temos uma missão. Você foi salvo por Jesus Cristo para um propósito. Nós não fomos salvos para ficarmos sentados. Nós fomos salvos para um propósito, para uma missão. Isso parece até um clichê. Deus tem um propósito na sua vida. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Deus tem uma missão para cada um de nós. Muitas vezes nós não percebemos ou não queremos ouvir qual é a missão que Deus tem para nós. Porque Deus tem os seus planos, mas nós temos os nossos. E muitas vezes nós não queremos nos submeter à vontade de Deus. Uma das frases da oração do Pai Nosso é: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para nós. Hoje nós vamos ver que o Pai enviou Jesus Cristo para o mundo. Enviou Jesus Cristo em uma missão para morrer e salvar o seu povo. E Cristo, depois que ele ressuscitou, ele também enviou o seu povo. Ele também enviou o seu povo, a sua igreja, ao mundo para pregar o Evangelho. Então olha só, o Pai enviou o Filho, e o Filho enviou a igreja. Entenderam? O Pai enviou Jesus Cristo, e Jesus Cristo enviou o seu povo, a sua igreja. Nós vamos ver isso em duas partes. Em primeiro lugar, Cristo ele nos fortalece para cumprirmos a nossa missão. A missão que ele nos deu. O texto que nós lemos é o texto de Atos, conhecido também como Atos dos Apóstolos. Mas o nome correto é apenas Atos. Atos dos Apóstolos foi acrescentado depois. Quem escreveu este livro? Lucas. Lucas, o médico, um discípulo também de Jesus. Ele não fazia parte dos 12, mas era um discípulo de Cristo. Ele escreveu este livro e escreveu um evangelho que leva o seu nome. Agora, para quem Lucas escreveu? Se você olhar na sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 1, verso 3, diz assim: depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi escrever um relato preciso, excelentíssimo Teófilo. E agora, voltando em Atos, lá no capítulo 1, do verso 1 ao 3, olha o que ele diz: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Tanto o Evangelho, quanto o livro de Atos foram escritos para Teófilo. Quem era Teófilo? Ninguém sabe. Alguns acreditam que Teófilo era uma autoridade importante do governo de Roma. Por quê? Porque Lucas, no seu evangelho, ele chama Teófilo de excelentíssimo. Então, pode ser que Teófilo era algum político romano que tinha se interessado pelo cristianismo, talvez já tinha até se entregado a Cristo e agora ele queria conhecer mais sobre Jesus. Nós não sabemos, tudo isso é conjectura. Mas o que nós sabemos? O nome Teófilo significa amigo de Deus. Amigo de Deus. No verso 2 e o 3, olha o que ele diz: que todo esse relato, ele foi feito até o dia em que Jesus foi levado ao céu. Ele está falando do Evangelho ainda de Lucas. Após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, verso 3, depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias, e falando das coisas referentes ao reino de Deus. O Evangelho de Lucas fala do ministério terreno de Jesus, o que ele fez aqui na terra. O livro de Atos
conta o momento em que Jesus subiu aos céus. E o ministério de Jesus continua, lá do céu. Ele continua o seu ministério, através de quem? Da sua igreja, do seu corpo. O livro de Atos, ele poderia ser chamado também de Atos do Espírito Santo. Nós vamos ver em todo este livro que a palavra Espírito Santo aparece muitas e muitas vezes. Porque Jesus subiu para que o Espírito descesse, fortalecesse a igreja, para que a igreja continuasse o seu ministério. Então, o que nós aprendemos? Como que Cristo ele faz tudo isso? Ele vai usar quem para a missão? Os discípulos. Ele vai usar seus discípulos. Só que para isso ele fortalece os seus discípulos. Por quê, irmãos? O que aconteceu momentos antes da crucificação? Eles fugiram. Os discípulos, todos eles fugiram. Se esconderam numa casa. Pedro negou Jesus 3 vezes. E agora Jesus aparece para eles e diz: eu vou usar vocês. Isso é fantástico. Isso é graça, irmãos. Você confiaria uma missão tão importante na mão destes covardes? Jesus fez isso. É isso que ele faz, irmãos. Ele nos usa pela sua misericórdia, pela sua graça. Só que ele fortalece os seus discípulos antes de enviá-los. E como que ele faz isso? O texto que nós lemos de Atos diz que ele deu várias orientações. Ele se apresentou para os seus discípulos vivo. Isso é fantástico. Por quê? Por que os discípulos correram? Por que eles estavam com medo? Eles tinham medo do quê? Medo de morrer. Medo da morte. Era isso que eles estavam com medo de morrer. Pedro, antes da crucificação, falou: Jesus, se preciso for, eu morro com você. Mentiroso, né? Na primeira oportunidade, ele ficou com medo de morrer e negou Jesus. Os discípulos tinham medo da morte, então Jesus vem e se apresenta a eles, vivo. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, o maior inimigo de vocês foi vencido. A morte foi vencida. Vocês não precisam ter mais medo. Isso era uma forma de Jesus fortalecer os seus discípulos. E diz que ele ficou com os seus discípulos por 40 dias. 40 dias fazendo o quê? Ensinando. Ensinando o quê? Olha o verso 3 de novo. O que Jesus estava ensinando aos seus discípulos? Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Cristo fortalece os seus discípulos, dando orientações pelo Espírito Santo e ensinando coisas sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus, é a soberania de Deus. Deus está no trono e nada foge do seu controle. Nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita. Deus é soberano. O que Jesus estava ensinando para os discípulos é: fiquem tranquilos. Nada está fora das mãos de Deus. Deus está no controle. E aí Cristo faz uma promessa para os discípulos. Cristo ensinou e fez uma promessa. Verso 4 ao 5. Enquanto participava de uma refeição com eles, o irmão falou, né? O povo de Deus é festeiro. Jesus ressuscitou e comeu com seus discípulos. Mais de uma vez. Fez uma refeição com eles. Ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Que promessa fantástica!
E aí no verso 8 ele diz: mas recebereis poder. Poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Cristo orientou seus discípulos por 40 dias. As últimas palavras de Jesus foram ditas onde? Vocês se lembram? Onde que está acontecendo tudo isso aqui? Nós lemos hoje, no Monte das Oliveiras. Isso é importante. Muitas coisas importantes aconteceram em um monte. Por exemplo, o monte onde Abraão ofereceu Isaac. Monte Moriá. Depois nós temos o Monte Sinai, onde Deus deu os 10 mandamentos. Depois nós temos o Sermão do Monte, uma das pregações mais importantes de Jesus. Depois nós temos o Monte do Calvário, onde Jesus deu a sua vida por nós. E agora nós temos o Monte das Oliveiras, onde Jesus subiu aos céus, a ascensão. Então, no monte, coisas importantes aconteciam nos montes. Jesus está dando as suas últimas palavras. Ele está ensinando e fez uma promessa: vocês vão receber o Espírito Santo. Como que Cristo fortalece então a sua igreja, irmãos? De que maneira? Com orientações, com o ensino do reino de Deus e com a promessa do Espírito Santo. Orientações, o ensino do reino de Deus e a promessa do Espírito Santo. Cristo fortalece então a sua igreja de duas maneiras: pela palavra e pelo Espírito Santo. Certo? Os discípulos estavam vivendo um momento difícil, nós não podemos esquecer. Jesus tinha sido crucificado onde, irmãos? Em Jerusalém. Em Jerusalém. E as coisas iriam piorar, a perseguição iria aumentar. Os discípulos seriam perseguidos. E aí o que Jesus faz para prepará-los para a perseguição, para a missão que era muito difícil? Palavra e Espírito Santo. Palavra e Espírito Santo. É dessa maneira que ele fortalece a sua igreja. Muito simples. O poder da igreja, irmãos, é diferente do poder do mundo. É diferente. O poder do mundo é um poder econômico, militar, político, científico, tecnológico. Aquela nação ela é poderosa. Por quê? Porque tem dinheiro, tecnologia, tem uma boa economia e tem um grande poder militar. Não é assim que a gente enxerga? Nós estamos vendo, Estados Unidos é uma potência. A China agora está se tornando, já é uma potência. E o que nós percebemos nas nações? Dinheiro, status político, poderio militar, é isso. Agora, o poder da igreja é diferente. O poder da igreja é diferente. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23 e 24, o apóstolo Paulo diz: nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus. O poder da igreja é diferente. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, Paulo diz: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir raciocínios falaciosos. O que isso quer dizer, irmãos? Nós não precisamos de políticos para nos defender. Lucas está escrevendo para Teófilo. O que ele quer que Teófilo entenda? Teófilo, nós não precisamos de políticos para nos defender. Nós não precisamos de um caixa cheio de dinheiro. A igreja nunca precisou.
A igreja existe há quantos anos, irmãos? Há mais de 2000 anos a igreja está avançando. Nunca precisou. Nós não precisamos de uma grande estrutura física. O povo de Deus se reúne debaixo de árvore. O povo de Deus se reúne em cavernas. O povo de Deus se reúne em casas, garagem. Quantas igrejas começaram numa garagem? Essa aqui, né? O povo de Deus não precisa de uma grande estrutura física. O poder da igreja não está na estrutura, não está na economia, no caixa da igreja. A igreja não precisa de armas. Deus deu para a sua igreja a palavra e o Espírito Santo. A palavra e o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 e o 2, Paulo diz assim: irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei de palavras eloquentes, nem de sabedoria humana, para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo crucificado. O apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Corinto, uma igreja que valorizava a oratória, porque era uma cidade grega. Ele diz: olha, eu não entrei no esquema do mundo. Eu não usei das mesmas artimanhas. Quando eu estive com vocês, eu não usei de palavras eloquentes. Há quem diga que Paulo não era um grande orador, irmãos. Ele estava pregando uma vez, o cara dormiu, caiu da janela. A pregação dele dava sono. 1 Coríntios capítulo 2, verso 3 e 4, ele diz: fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem, minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Nós não podemos esquecer, o poder da igreja está na palavra e no Espírito Santo, irmãos. Se nós começarmos a olhar para outras coisas, nós acharmos, o que vai dar força para a igreja é se nós tivermos mais dinheiro, se nós tivermos influência política, se nós tivermos uma estrutura física melhor, tivermos um som melhor, tivermos uma tecnologia melhor. Não é isso, irmãos. E como a igreja tem se vendido a estas coisas, acreditado nestas coisas, para você não é diferente. A força para que você cumpra a missão vai vir da palavra e do Espírito Santo. Vai vir da palavra. Você não vai conseguir enfrentar as lutas com dinheiro. Quantos casais que quando estão em crise, eles acham assim: se nós fizermos uma viagem vai melhorar. Se o meu marido tiver uma promoção no emprego, vai melhorar. Nenhum casal vai vencer as lutas no casamento com mais dinheiro, irmãos. Com viagens. Tudo isso é muito bom, mas não é isso. Nós não vamos vencer com estratégias humanas. E a pergunta para nós nessa noite é: em qual poder nós temos confiado? As pessoas vão se converter pela palavra e pelo Espírito Santo. Quem convence o homem, irmãos, do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não é a habilidade do pregador, não é toda a estrutura que nós temos. As pessoas não vão vir a Cristo porque nós temos um prédio bonito, porque o pregador fala bem. As pessoas virão a Cristo quando a palavra de Deus é pregada e quando o Espírito Santo move o coração das pessoas. É assim, irmãos. Se você tem algum parente que ainda não se converteu, ele vai se converter quando ele ouvir a palavra e quando o Espírito Santo tocar no coração dele. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Esse é o nosso primeiro ponto. Cristo fortalece a sua igreja para a missão. Nós temos uma missão e Cristo nos fortalece. Segundo lugar, Cristo nos explica qual é a missão. Ele nos dá uma missão clara.
Olha o verso 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Cristo envia sua igreja para ser o quê? Testemunha. Grife essa palavra. O que a igreja deveria testemunhar? Sobre o quê? Lucas 24, verso 45 ao 47, Jesus diz assim. Lucas diz: então lhes abriu a mente. Quem abriu a mente? Cristo, quando ele estava ainda com seus discípulos. Então lhes abriu a mente para que entendessem o quê? As Escrituras. E disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar. 3 coisas: sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E que a mensagem de arrependimento para perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. E aí no verso 48 ele diz: vocês são testemunhas destas coisas. Que coisas? Que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar. E que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados. É isso que nós temos que testemunhar. Olha como a missão ela é simples e clara. Nós temos que testemunhar sobre o Evangelho, a obra de Cristo. O que Cristo fez. E chamar as pessoas ao arrependimento para que eles tenham seus pecados perdoados. É isso que nós temos que fazer. Nós somos testemunhas. Agora, a palavra testemunha, ela é muito importante. A palavra testemunha significa mártir. O que é um mártir? Alguém que está disposto a morrer por uma causa. Isso é um mártir. Na história da igreja nós temos vários mártires. Pessoas que morreram pela causa do Evangelho. Quando os discípulos ouviram isso, eles entenderam, irmãos. Quando eles ouviram a palavra testemunha, no ouvido deles soou diferente do que soa para nós hoje. Eles sabiam que ser testemunha era correr risco de vida, era estar à mercê da morte, sujeito à morte. A igreja deveria ser testemunha às nações. Essa é a missão da igreja. A começar de Jerusalém. É como se Cristo também estivesse dizendo: olha, eles me mataram e me crucificaram em Jerusalém. É lá que eu vou montar o meu quartel-general. Vai começar lá. Para mostrar quem tem o verdadeiro poder. Eles mataram Cristo em Jerusalém. E Cristo fala assim: comecem por Jerusalém a pregar o Evangelho. O lugar mais perigoso naqueles dias era Jerusalém. E foi ali que eles começaram. Irmãos, as pessoas elas se dedicam por aquilo que elas acreditam. As pessoas se dedicam por aquilo que elas acreditam. As pessoas se sacrificam por aquilo que elas amam. Por exemplo, time de futebol. Há poucos dias, né? Teve uma morte aí, uma briga feia. Corinthians e São Paulo. Vocês viram? Não? Eu não vi, eu fiquei sabendo. As pessoas se matam. Compra camisa cara. Ah, o time vai jogar em tal lugar. Vai lá, compra a passagem. Ah, o time vai jogar em outro país. A pessoa vai lá e compra. Por quê? Porque ela ama aquilo. E ela se sacrifica por aquilo. E às vezes até morre. Porque, às vezes, dependendo do jogo, ir a um jogo é correr risco de vida. Mas o cara, ele ama o time. É o time do coração. Não é assim? As pessoas se sacrificam por um projeto de vida. Ah, o meu sonho é ser juiz. Irmãos, um juiz tem que estudar muito.
Finais de semana ele vai ter que, muitos finais de semana ele vai perder. Ele não vai poder sair com os amigos, pizzaria, cinema, muita coisa. Por quê? Porque ele tem um projeto. E ele se sacrifica para aquilo, para se tornar um juiz. As pessoas se sacrificam hoje para ter um corpo escultural. Vão na academia todos os dias, pode estar chovendo canivete, a pessoa vai na academia, porque ela quer um corpo escultural, faz dieta, come lá sua batata e ovo, e evita um monte de coisa. Por quê? Porque a pessoa quer um corpo escultural. As pessoas se sacrificam por uma carreira, por relacionamentos. Quantas pessoas se sacrificam por um namorado, para uma namorada? Agora, irmãos, nós temos uma missão. E a missão da igreja é clara: sermos suas testemunhas. Nós, como igreja, somos chamados para morrer por Cristo. A morrer. Nossa missão é falar de Cristo a esse mundo perdido. A falar de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Mas muitas vezes nós estamos ocupados com muitas outras coisas. Com muitas outras coisas. Há poucos dias eu conheci um pastor chamado Esdras, da cidade de Paulínia, se eu não me engano. A gente foi comer uma pizza. Ele veio lá no seminário para dar aula. Daí o pastor Flávio me chamou: vamos levar ele. E aí esse pastor, ele estava já há 3 dias em Bauru. Aí ele falou assim para mim: olha, Fernando, eu já falei de Cristo para 18 pessoas em 3 dias. Falei: rapaz. Ele falou: eu tenho um propósito na minha vida. Eu não fico um dia sem falar de Jesus para alguém. Já pensou uma igreja assim? Aí a gente chegou na pizzaria. Aí os garçons estavam lá, todos em pé. Era numa segunda-feira, a pizzaria estava vazia. Ele perguntou o nome de cada garçom. Como você chama? Como você chama? Tinha 3. Falou: meu nome é Esdras. Está aqui o Fernando, o Flávio. Sentamos para comer. A pizza chegou. O garçom veio, colocou a pizza. Ele chamou o garçom já pelo nome, porque ele gravou o nome do cara. Aí ele falou assim: viu, nós antes de comer, nós temos o costume de orar. Falou assim para o garçom: você teria algum pedido de oração, alguma coisa que você quer que a gente ore por você? Aí o garçom falou: minha sogra vai passar por uma cirurgia. Gostaria que vocês orassem por ela. Em todo lugar que ele vai, ele faz isso. O pastor Flávio chegou lá no hotel para buscar ele. Tinha uma mulher aceitando Jesus no saguão do hotel. Irmãos, nós temos uma missão muito clara. Mas o que está acontecendo? Nós estamos mais preocupados com os nossos projetos pessoais. Muitas igrejas estão preocupadas com o nome da igreja. Fazer o nome da igreja conhecido. Fazer grandes eventos. Construir megatemplos. Mas Jesus disse que a nossa missão era muito simples. Ele não mandou que nós fizéssemos grandes eventos. Ele apenas disse: sejam minhas testemunhas. Nós vivemos numa época de extremo egoísmo. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias haveria tempos difíceis. Os homens seriam amantes de si mesmos. Os homens seriam egoístas. Irmãos, é isso que a gente vê hoje. Pessoas que frequentam a igreja, mas estão à procura dos seus próprios projetos. Buscando os seus próprios sonhos. Mas a Bíblia diz que quem quiser ser meu discípulo, o que Jesus disse? Negue a si mesmo. Mas nós não queremos negar mais a nós mesmos. Nós queremos o nosso sonho, nós queremos os nossos projetos, e nós não perguntamos: Senhor, qual é a missão que o Senhor tem para mim? Nós apresentamos para Deus os nossos projetos, queremos que Ele abençoe. Uma pergunta: por que você quer um emprego melhor?
Você quer um emprego melhor para ganhar mais, para ter mais conforto, ou para que através desse emprego melhor, mais pessoas vão ouvir o Evangelho? Veja como nós somos egoístas. Nós queremos um emprego melhor para o nosso bem. Por que você quer mais um diploma? Eu quero um diploma porque isso aqui vai me abrir portas, eu vou conseguir falar do Evangelho em outros lugares. Será que é isso, irmãos? Será que é isso que nós como igreja estamos vivendo? Por que a gente quer uma casa melhor, uma casa maior? Eu quero uma casa maior porque eu vou hospedar missionários, a minha casa vai virar um ponto de pregação. Será que é isso? Não é, irmãos. Por que você quer se casar? Eu quero me casar, pastor, porque juntos nós vamos fazer a obra do Senhor. Um cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. Será que é isso? As pessoas querem se casar apenas para satisfazer os seus próprios desejos. Por que você quer ter um filho? Você já se perguntou? Eu quero ter um filho porque vai ser mais um que terá a possibilidade de ouvir o Evangelho e de se converter e de ser sal e luz. Eu vou ampliar o quartel-general de Jesus Cristo, tendo mais filhos que serão sal e luz. Será que os casais pensam nisso, irmãos? Quando eles estão buscando ter um filho? Não, está todo mundo pensando em si mesmo. Mas Jesus diz: quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Será que tudo que fazemos é pensando no reino? Ou pensando no nosso mundinho, no nosso reino? Esse é o segundo ponto. Eu falei que era 2, mas é 3. Terceiro lugar, Cristo ele corrige a visão errada da igreja. Vamos lá. Primeiro lugar, ele fortalece. De que maneira ele fortalece? Com a palavra e com a promessa do Espírito Santo. Em segundo lugar, ele dá uma missão. Ele diz: vocês vão ser minhas testemunhas. E em terceiro lugar, ele corrige a visão errada da igreja. Olha o verso 6 e o 7. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: não compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Os discípulos perguntaram: o quê? Irmãos, eles estão ali no monte. Jesus está para subir aos céus. É o último momento que eles têm com Jesus. O que eles perguntaram? É este o tempo que restaurarás o reino para Israel? Eles estão preocupados com a sua nação. E o que Jesus disse? Gente, vocês vão ser testemunhas em todas as nações. E eles estão preocupados com Israel. E a resposta de Jesus é maravilhosa. Isso aí não interessa para vocês. Não compete a vocês saber isso. Vocês não têm que se preocupar com isso. Jesus tinha falado do derramamento do Espírito Santo. Jesus tinha falado que o Espírito Santo viria sobre eles, para que eles fossem testemunhas em todas as nações. Mas eles estão preocupados com a nação de Israel. Veja que eles não falam assim: é este o tempo que o reino de Deus virá. Não. É este o tempo que o reino de Israel. Agora, eles estavam com um olhar para o reino físico. Qual que era a ideia deles de reino de Israel? Era um reino político. Qual que é a visão que o povo de Israel tinha do Messias? Alguém como Davi. Alguém guerreiro. Irmãos, eles estão sob o domínio de Roma. Um governo totalitário, um governo opressor, que colocava altas cargas de impostos, oprimia o povo. E aí os discípulos estão pensando: é agora que nós vamos voltar a ser uma nação poderosa, como nos tempos de Davi? Olha a preocupação deles, em ser um reino poderoso e político. Irmãos, como a igreja pode se iludir
com estas coisas. Eles estavam olhando para um reino nacional e físico. Agora, irmãos, o reino de Deus, ele não é geográfico, nem nacional e nem político. Eles seriam testemunhas em todas as nações. Então o primeiro erro deles é que eles estão olhando demais para a terra. Eles estão imaginando num reino físico. Segundo erro deles, verso 9, o 10 e o 11. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos, onde agora? No céu. Enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco. E lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como viste partir. Sabe que os anjos, esses 2 homens vestidos de branco, provavelmente eram anjos. O que eles estão dizendo? Parem de olhar para o céu. Vocês foram chamados para serem testemunhas na terra. Cristo, ele corrige a visão errada do seu povo. Ora, a igreja olha demais para a terra e quer um governo poderoso, influência. Em alguns momentos a igreja olha demais para o céu e esquece a terra. Não quer saber dos perdidos. O que a igreja fez lá no passado? Vamos fazer um monastério. Vamos nos isolar. Eu me lembro quando eu era adolescente. Havia um projeto aí de fazer um condomínio só para evangélico. Manaã, acho que ia chamar Manaim. Tem momentos que os crentes querem se isolar no seu mundinho. E tem momentos que os crentes querem se envolver demais no mundo. Querem ter um reino, um poder no mundo. As duas coisas são 2 extremos que estão errados. Jesus, em João 17,15, na oração sacerdotal, o que ele diz? Não peço que os tire do mundo. Irmãos, nós fomos enviados ao mundo. Jesus orou para que o Pai não nos tirasse do mundo. Aí ele diz, mas que os proteja do maligno. Não tire eles do mundo. Então a Bíblia diz que nós temos que nos envolver neste mundo. De que maneira? Nós somos o sal da terra e a luz do quê? Do mundo. E para ser luz no mundo, nós temos que estar envolvidos. Em todas as áreas da nossa sociedade, nós temos que entrar e mostrar a luz de Jesus, ser sal da terra. Mas nós não devemos nos misturar com o mundo. Porque em Romanos 12, verso 2 diz: não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme o padrão. Jesus orou, não tire eles do mundo. E Paulo diz, não se conformem com o mundo. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Olha como é uma tensão. Nós não devemos nos isolar, mas nós não devemos nos misturar, ao ponto de ficar irreconhecível. O evangélico brasileiro hoje é irreconhecível. Você não sabe se é evangélico ou se é mundano. Por quê, irmãos? Jeito de se vestir, jeito de falar, jeito de cuidar do corpo, é igual do mundo. A maneira como gasta o dinheiro, o mundo gasta de um jeito, o evangélico gasta do mesmo jeito. Mesmo linguajar, assiste às mesmas coisas. Não é isso. Não é essa a nossa missão. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Aí uma pergunta para você. Que tipo de crente você tem sido? Aquele que se isola ou aquele que se mistura? Que tipo de crente você tem sido? Eu tenho sido. Nós temos que fazer essa pergunta para nós hoje.
Jesus disse, sal da terra, não é sal do saleiro. Às vezes a gente se fecha no nosso mundo e não se envolve com nada. Nós temos que ser sal da terra, não sal do saleiro, luz do mundo. Jesus mesmo disse, olha, se você pegar uma lâmpada e pôr debaixo da cama, que serventia tem? Você tem que pôr ela no alto. Que tipo de crente nós temos sido, irmãos? Aqueles que se isolam. Ninguém no trabalho sabe que o camarada é evangélico. Ninguém na escola sabe que o rapaz, a moça é cristã. O que é isso? Que tipo de crente nós somos? Que tipo de crente nós temos sido? Nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos notar as pessoas. As pessoas estão a todo momento em contato conosco. No caixa do supermercado, às vezes a gente nem olha para a pessoa. Sabe quando você pede uma pizza, vem alguém entregar na tua casa, né? Você já perguntou o nome dele alguma vez? Você já falou de Cristo? Já foi simpático, pelo menos? As pessoas não estão sendo notadas por nós, são fumaças, são sombras. Jesus, por onde ele passava, ele notava as pessoas. Um cego começou a gritar, ele, opa, para, vou lá ver o que ele quer. Olha, irmãos, como nós mudamos como igreja. Olha como a situação está estranha, irmãos, nos nossos dias. Há quanto tempo uma pessoa não crente não se converte em nossas igrejas? A maioria dos batismos é de filho de crente. A maioria dos batismos é de alguém que já ia numa outra igreja, só que não estava muito bem, daí veio para a nossa, aí firmou um pouquinho mais. Mas quanto tempo faz que alguém do mundão mesmo não se converte? Quanto tempo? Quanto tempo nós não estamos ouvindo o choro de crianças espirituais no nosso meio? Porque quando alguém nasce de novo, é uma criança. Idólatras, espíritas. Quanto tempo faz que a gente não vê um espírita se convertendo? Um budista. Mas Jesus disse, olha, vocês vão ser minhas testemunhas e eu vou dar poder, vocês vão no meu poder. É no poder do Espírito Santo, vocês não precisam ter medo. Nós precisamos repensar o nosso cristianismo. Por quê, irmãos? Porque Deus Pai, enviou o seu único filho em uma missão de morte, morrer por pecadores maus, morrer por mim e por você. Cristo não foi egoísta, ele abriu mão da sua glória, do seu conforto, do trono, da sua majestade e veio neste mundo terrível. Cristo veio numa manjedoura, entrou no ventre de Maria, uma jovem pobre, andou pelas ruas empoeiradas da Galileia. Ele se sacrificou e nós muitas vezes não queremos abrir mão do nosso conforto. E por que Cristo fez isso? Para que hoje nós estivéssemos aqui. Nós estamos celebrando nesta noite o Cristo que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. O que é o culto? Por que nós nos reunimos? Para celebrar o Cristo que venceu. É isso. E nós dizemos amar este Cristo. A gente canta sobre isso. Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar. Eu costumo dizer lá na igreja que eu sou pastor, um dos momentos de maior hipocrisia é no momento do louvor. A gente canta um monte de coisa. Abro mão dos meus sonhos. Já viu isso? Que mentira! Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Já viram essa música, não?
até morrer eu vou proclamar a mensagem da cruz. Que mentira, irmãos! Nós dizemos amar a Cristo, mas Cristo nos deu uma missão. Qual é a prova de que nós amamos a Cristo? Obedecendo, cumprindo a missão. Nós estamos obedecendo a ordem. Há quanto tempo você não fala de Jesus para alguém? Você ama tanto a Cristo. Irmãos, entenda uma coisa. Por que nós devemos pregar o Evangelho? Porque nós amamos tanto a Jesus, mas tanto. E porque nós amamos Ele, tem um monte de pessoas que não o reconhecem ainda como Senhor. Ainda não se prostraram diante dEle. Tem muitas pessoas que não estão adorando a Jesus Cristo. Eu amo tanto a Cristo que eu quero ver multidões prostradas aos seus pés. Essa deve ser a motivação para nós fazermos a obra missionária. Pregar o Evangelho. Isso é um dever de todos, irmãos. Isso aí não é papel só do pastor, dos líderes. Jesus disse para todos os seus discípulos. Todos. Nós estamos obedecendo a sua ordem. Aquele que abriu mão da sua própria vida. Cristo, será que Ele está satisfeito conosco? Aquele que abriu mão da sua própria vida, será que Ele está satisfeito conosco? Não somos chamados, irmãos, a cumprir a nossa missão por medo. Não é por medo, mas é por amor. Nós queremos ver multidões prostradas aos pés de Jesus Cristo. Há poucos dias eu assisti um documentário da vida do Billy Graham. E eu assisti junto com meu filho. E nós choramos assistindo ali, irmãos. Billy Graham era um homem do sítio. Já ouviram falar do Billy Graham? Era um homem do sítio, da fazenda. Foi criado entre os bois, entre as galinhas. E ele pregou, irmãos. Pregou. Sabe o que ele pregou? O Evangelho. Ele falou de Cristo. E ele falou, e multidões vinham para ouvir sobre Cristo. E ele era bem jovem, quando ele começou a pregar. E aí chegou uma hora, ele falou, eu não sei mais o que pregar, eu estou sem inspiração. E ele foi falar com a mãe dele. Mãe, eu não sei mais. Eu estou muito repetitivo. E aí diz que ele foi orar, e Deus falou para ele, pregue sobre o Evangelho, pregue a cruz. E onde ele foi, a mensagem dele era muito simples. Ele pregava o Evangelho, ele falava de céu e inferno. Irmãos, ele entrou na Rússia, ele entrou em vários lugares, onde muitas pessoas nunca conseguiram pregar. Pessoas ficavam em cima dos prédios, nas janelas, para ouvir ele pregar o Evangelho. Ele pregou o Evangelho. Nós precisamos de mais pessoas com essa ousadia, dispostos a entregar a sua vida. 2 Coríntios 5, 14, 15 diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Lucas escreveu para Teófilo. Quem lembra o significado da palavra Teófilo? Quem lembra? Amigo de Deus. O livro de Atos foi escrito para alguém que era amigo de Deus. É como se Lucas estivesse dizendo para Teófilo, você realmente é um amigo de Jesus Cristo? Se você é um amigo de Jesus Cristo, você vai fazer o que ele pediu. Você vai ser testemunha. João 15, 14, eu encerro com esse versículo. Olha o que Jesus disse. João 15, 14. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Vocês são amigos de Jesus?
Será que tem Teófilos aqui nesta noite? Será que nós temos amigos de Cristo aqui? Se você tem vivido para si mesmo, se arrependa. A marca do discípulo é negar a si mesmo, é morrer. O que o apóstolo Paulo diz? Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Você pode dizer isso essa noite? Você tem vivido para si mesmo, se arrependa nesta noite, se entregue a Jesus Cristo. Venha a Jesus nesta noite em adoração, mas durante a semana, vá por Jesus em missão. Venha no domingo adorar, mas na segunda-feira, vá em missão. Venha em adoração, mas vá em missão. Essa é a mensagem para nós nessa noite. Que Deus nos transforme, irmãos. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de uma chama em nossos corações. Um desejo ardente de ser usado por Deus. Há quanto tempo você não é usado por Deus? Não deixe isso se tornar comum. Faça um propósito nessa noite. Senhor, eu quero ser usado por Ti, Pai. Me usa, Senhor. Me usa, Pai. Se coloque em pé, vamos orar. Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor enviou o Seu Filho numa grande missão, a missão de morrer por nós. E agora Cristo nos envia em missão, para sermos Suas testemunhas. E muitas vezes nós temos falhado, Pai. Nós estamos preocupados com tantas coisas, coisas fúteis, Pai. Mesmo nós como igreja, muitas vezes estamos preocupados com tantos projetos fúteis, Pai. Senhor, nos livra, Pai. Nos livra de nos distrairmos. Nos livra de qualquer tipo de distração. Nos livra de investirmos o nosso tempo naquilo que não glorifica o Teu nome, Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja, ó Deus. O Senhor nos prometeu o Espírito Santo e foi para um propósito. O Senhor nos batizou com Teu Espírito para nós falarmos do Senhor, para morrermos pelo Evangelho, Pai. E nós estamos nos matando para ganhar dinheiro, nós estamos nos matando para ter um corpo melhor, nós estamos nos matando, ó Deus, para ter uma carreira, para subir de cargo, mas nós somos chamados a morrer pelo Evangelho. Ó Deus, não nos deixe cegos, ó Pai, no nosso mundo. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. O Senhor pegou o homem simples, pescadores e pecadores e virou o mundo de ponta cabeça. E eu creio que o Senhor pode fazer isso hoje. O Senhor pode pegar um jovem aqui que ninguém imagina e fazer dele um grande evangelista para a glória do Senhor. Eu creio nisso, Pai, e nós clamamos: venha com Teu Santo Espírito e encha a Tua igreja, ó Deus. Encha a Tua igreja, ó Pai, de ardor, que os nossos corações queimem, ó Deus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia do Teu povo. Perdoa o Teu povo e renova a Tua igreja, Pai. Esta é a nossa oração, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Gostaria de agradecer ao pastor Fernando. Que Deus continue te abençoando, viu, pastor? Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Como igreja. É fácil a gente ser igreja para nós que somos uma família de Cristo, né? Como é fácil ser igreja aqui dentro. Saber que eu vou vir no sábado e eu vou ver o rostinho dos irmãos
que eu vou chegar no domingo e estarei cultuando aqui com vocês, mas ser igreja é muito além do que estarmos somente aqui na segurança, né? Para nós sermos igreja, nós precisamos ser um sal lá fora, falar de Cristo, na nossa simplicidade, né? Nas nossas dificuldades, mas Cristo tem que sair da nossa boca, irmãos. Primeiro eu queria agradecer a todos os irmãos que participou com a gente, né? Nós fizemos um pedido para a igreja estar participando com os jovens, a importância da igreja estar aqui. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram fielmente aqui conosco, tá? Gostaria muito de ter visto muito mais da igreja participando com a gente, mas Deus permitiu que aqueles que se propôs estarem aqui esteve. Eu glorifico a Deus, eu exalto a Deus pela vida dos irmãos. Gostaria de dizer que o trabalho de sábado está aberto para vocês. É muito mais gostoso nós cultuarmos junto com a igreja. O trabalho de sábado é voltado para os nossos jovens, é com a cara dos nossos jovens, mas poder ter vocês aqui com a gente é um privilégio muito grande. Os jovens poder ver os adultos louvando num culto que é proporcional para eles é maravilhoso. Então, todos os sábados os irmãos estão convidados. O sábado que sentir no coração de estar aqui conosco, vocês serão muitos bem-vindos no meio dos nossos jovens. Vamos se sentir jovem também, né? A ministração foi perfeita, porque no próximo sábado, agora nós vamos ter o nosso culto de missão. A igreja do Bela Vista, eles pediram, né, a nossa igreja, para eles estarem proporcionando, eles vão estar organizando tudo. Mas então eu ia pedir para os irmãos se cadastrarem, porque como vai ter outras denominações junto com a gente, eu não sei como que vai estar em relação a lugares, então se cadastre. Hoje nós ouvimos uma mensagem da nossa importância de sermos voz do Espírito Santo para o mundo, e nesse próximo sábado nós vamos poder ver esses irmãos que são missionários, dando testemunho, contando as experiências que ele tem, e vamos aprender com eles, como evangelizar, como falar de Cristo, como nos soltar, como ter coragem de orar, perguntar se estão precisando de uma oração numa pizzaria, que Deus possa dar essa ousadia para nós como igreja. Porque quando Deus der essa ousadia para nós, gente, eu tenho certeza que não vai ter nenhum lugar vazio. E nós não queremos encher a igreja. Acho que na verdade não é essa a nossa vontade, não é encher a igreja, mas é a nossa vontade encher o céu. Isso eu tenho certeza, né? E que Deus possa usar as nossas vidas para que a gente venha encher os céus. Amém? Então todos dispensados, e mais uma vez eu agradeço a participação de todos.